Depressão. Gente, a depressão, assim, não é novidade. Todos nós sabemos que a depressão aflige muitas pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há pelo menos 300 milhões de pessoas em todas as idades, em todo o mundo, lutam contra a depressão. A depressão, ela é um transtorno mental sutil e por isso que é difícil de identificá-la assim nos estágios iniciais. Na maioria das vezes só percebemos que estamos com depressão quando já estamos assim em níveis bem agudos. As pessoas com esse transtorno mental, elas se sentem sem esperanças, se sentem vazias, fatigadas, irritadas e até inquietas. A depressão, ela não apenas tira a sua motivação, mas também tira de você a capacidade de se concentrar, tira de você a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas assertivas. A depressão, ela te leva a ter algumas posturas autodestrutivas e, por meio destas posturas, é que a gente consegue mapear se uma pessoa está no quadro depressivo ou não, sabe? Essas posturas autodestrutivas, de fuga. Antes de começarmos, eu quero lembrar o seguinte, olha, este vídeo, pessoal, ele é apenas para fins educacionais, beleza? Não se destina de maneira alguma a substituir um aconselhamento profissional, um psicodiagnóstico ou um tratamento da saúde mental, beleza? Então eu vou passar aqui 10 coisas que a depressão faz você fazer. Bom, e a primeira coisa que a depressão faz com o indivíduo é isolar o indivíduo. Sim, indivíduos com depressão se isolam. E se isolam por diferentes razões. Alguns se mantêm afastados porque se sentem sobrecarregados com a vida, sabe? É como se a vida tivesse tão pesada que elas querem ficar sozinhos, não querem se socializar com ninguém. Outros acreditam que é melhor ficar no seu cantinho, sozinho, simplesmente porque adquiriram um tipo de ódio de si mesmo. Então, pensam que se estiver com outras pessoas, vai acabar odiando outras pessoas, fazendo mal às outras pessoas. Então é como se dissesse assim, não, deixa eu mal comigo mesmo, deixa eu aqui no meu sofrimento, mas pelo menos eu não afeto ninguém. Pessoas com depressão aguda, inclusive, elas podem ficar semanas sozinhas em casa. A segunda coisa que a depressão faz é desorganizar o sujeito. A depressão faz você se sentir exausto e extremamente desanimado. Então, coisas do tipo limpar o seu quarto, ou a sua casa, ou ajeitar a sua roupa se torna uma tortura. Por isso, louças, roupa suja começa a se empilhar no armário, o lixo começa a transbordar. Então a depressão ela vai desorganizando o sujeito. Da mesma forma que a sua interioridade está bagunçada, essa desorganização interna se reflete do lado de fora, o que vai piorando o estado emocional do sujeito. Terceira coisa é que a depressão faz o sujeito perder a sua higiene. A depressão suga toda a energia do indivíduo. Tornando, por exemplo, super difícil você sair da cama. Então coisas como tomar banho, escovar os dentes, lavar o cabelo, cuidar do seu corpo, vai tudo para uma dimensão assim do tipo, esquece, deixa pra lá. Então quem não tem depressão pode até ver esse comportamento assim, como uma coisa que é uma preguiça e tal. Mas a verdade é que tomar banho, trocar de roupa para uma pessoa depressiva é algo muito torturador, é algo difícil demais. Sair da cama, ter que ir para o banheiro, ter que escovar os dentes. Para um depressivo isso é terrível. A quarta coisa que a depressão faz é gerar problema no seu sono. Sim, a depressão afeta assim a sua rotina do sono. Alguns de vocês podem ficar acordados e dormir muito pouco. A depressão te mantém com pensamentos indesejados, intrusivos, pensamentos ansiosos e questionadores. Isso pode fazer com que você fique pensando, por exemplo, a noite toda em diversas coisas, sabe? Fica aqui flutuando na sua mente pensamentos, questionamentos. Alguns pensamentos são até assim bem fantasiosos e mirabolantes. Em outro caso, algumas pessoas até dormem excessivamente, não conseguem sair da cama, dormem horas e horas e ainda assim se sentem extremamente cansados. A quinta coisa que a depressão faz é colocar em você um estado de pensamento em que tudo é uma catástrofe. A depressão ela faz truques mentais com você, fazendo você acreditar em coisas negativas. Pode chegar no ponto que você está constantemente procurando coisas ruins para reafirmar os seus pensamentos pessimistas. Toda vez que uma coisa ruim acontece, você usa essa coisa ruim ou essa evidência para provar e estabelecer esses pensamentos negativos que você tem de como a vida é ruim. Você passa a enxergar a vida, infelizmente, de uma forma monocromática, ou seja, tudo em preto e branco. Esse caminho sombrio e negativo dificulta consideravelmente
um indivíduo de ver a vida com mais cor e principalmente com mais brilho. A sexta característica é que a depressão ela faz com que você tenha péssimos hábitos alimentares. Pessoas com depressão vão comer demais ou praticamente não comem nada. É um paradoxo, né? Alguns acabam na cozinha comendo tudo que vem lá pela frente, tentando de uma certa forma, assim, comendo bastante, preencher um vazio ou uma tristeza que estão sentindo. Então, acaba que a depressão vira um mecanismo de autopenalização e automutilação. Outros não têm apetite, pode até sentir enjoo quando vê comida. Em outros casos, alguns se sentem até exaustos, que a ideia de ter que preparar uma refeição, ter que fazer comida, já é algo assim totalmente desanimador. A sétima coisa que a depressão faz com o indivíduo é tirar dele a motivação. A depressão rouba o seu interesse e os seus desejos de você. Seus passatempos favoritos, os seus hobbies não te satisfazem mais. Com o tempo, você vai se sentindo meio morto, entorpecido por dentro, anestesiado por dentro. Tudo perde o gosto, perde o sal, o prazer, ou seja, você se torna um desânimo em pessoa. Se você não tomar cuidado, acaba ficando na cama, inclusive o dia todo. A oitava coisa que a depressão faz é levar o indivíduo a fugir dos problemas e das suas responsabilidades. A depressão ela é esmagadora. Então você pode acabar se sentindo devastado e fora do controle a maior parte dos dias. E o fato de ter que enfrentar as situações, ter que resolver os problemas do dia, as responsabilidades, assim, de cabeça erguida, ter que encarar a vida, torna para um depressivo algo muito difícil. Ao invés disso, a pessoa começa a ignorar tudo e deixa os problemas de lado, já não quer resolver mais nada, já não liga para quem tem que ligar, já não arca com os compromissos. Isso vai trazendo até problemas maiores, porque os problemas eles vão virando uma bola de neve. E a nona coisa que a depressão leva o sujeito a sentir muita culpa e ódio de si mesmo. As pessoas que são tomadas pela depressão, elas acabam adquirindo um senso de culpa que é transformado em ódio de si mesmo. A pessoa ela vai se depreciando aos poucos, e isso geralmente leva a problemas com autoestima, baixa autoimagem. Talvez a pessoa que vivencia a depressão, ela começa a acreditar que a vida dela já não vale mais a pena, que ela perdeu o sentido de viver. Algumas pessoas com a depressão podem até se culpar por acharem que todos os problemas que elas estão vivenciando é inteiramente culpa dela. A pessoa é devastada pela responsabilidade de todo o caos que rodeia ela. A depressão leva a pessoa a se sentir culpa pelo seu estado de sofrimento. E por fim, a décima coisa que a depressão faz com o indivíduo é que leva ele a viver com medo. Pessoas com depressão, elas têm medo de que coisas terríveis aconteçam com elas. Em casos graves, as pessoas depressivas, elas sabotam até as oportunidades boas que surgem para elas, às vezes novos relacionamentos, oportunidade de emprego, acreditando que não vai dar certo, que tudo vai dar errado, que vai acontecer alguma coisa de muito ruim, e a pessoa nesse embalo acaba deixando para trás os sonhos, os objetivos, os projetos. Às vezes iniciou um projeto tão bom, às vezes teve uma ideia muito boa que estava se materializando, mas abre mão disso por acreditar que não vai dar certo, que vai fracassar, que vai dar tudo de errado. Então a pessoa se esconde da realidade que poderia ser positiva. Bom, por fim, a depressão ela nos afeta de diversas formas. A lista que eu mencionei aqui neste vídeo é apenas alguns dos comportamentos de pessoas com transtorno depressivo. Provavelmente há alguns outros aspectos que eu não citei aqui. Você conhece algum outro que eu não citei? Comenta aqui no comentário, já aproveitando, se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, para que o YouTube ele possa, de uma certa forma, levar esse conteúdo para outras pessoas. Se você gostou, deixa o seu like para você não perder mais nenhum vídeo, ativa aí o sininho. Eu sou Juarez, psicólogo, e vamos juntos caminhando nessa estrada chamada vida.